Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, um canal de pesquisa na área de humanidades. Se você é novo aqui no canal, aproveite para realizar a sua inscrição e ativar o sininho das notificações. Hoje, dia 1º de outubro, quarta-feira, às 19 horas, teremos a live mensal do canal. Informo que teremos a honra de conversarmos com a pesquisadora doutora Alexandra Vieira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nesta ocasião, conversaremos acerca dos procedimentos estéticos na prosa da literatura amazonense. Antes de iniciarmos a apresentação da doutora Alexandra, cabe lembrar que o canal Humanitas disponibilizará o link da campanha solidária do Apoia-se. Existem várias formas de financiamento. A sua contribuição é indispensável para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Aproveite também para compartilhar os links dos diversos cursos e verificar os links do portal Café das Humanidades. São cursos voltados à capacitação científica. Os valores são acessíveis. Ao comprar um dos cursos, você ajuda no financiamento do canal. E cabe lembrar que a live de hoje possui a parceria da editora Diálogo Freiriano. Para quem deseja publicar sua tese ou dissertação em formato de livro, clique no link que ficará disponível na descrição do vídeo e estabeleça um orçamento com a editora. A editora possui vasta experiência no mercado editorial acadêmico. Ao adquirir uma das publicações em formato aí de livros pela editora Diálogo Freiriano, você também ajuda no financiamento do canal Humanitas e do portal Café das Humanidades. Sem mais delongas, vamos ler agora o currículo da pesquisadora doutora Alexandra Vieira. Bom, a professora e pesquisadora Alexandra Vieira de Almeida é professora da Secretaria de Estado de Educação, aposentada, do Rio de Janeiro. Ela foi tutora à distância durante 8 anos da Faculdade de Letras do consórcio CEDERJ, da Federal Fluminense. Ela é doutora em literatura comparada pela UERJ, tem pós-doutorado na UNB. No momento, ela está fazendo o seu 2º pós-doutorado na PUC de Goiás. Ela tem 8 livros de poemas publicados, sendo o mais recente A Mecânica da Palavra, 2022, publicado pela editora Penalux. O seu primeiro livro em prosa, O Cântico de Medusa, Contos e Crônicas, publicado em 2024 pela Penalux, hoje Literalux. Ela tem um livro de microcontos, mini-contos, publicado pela editora Literalux. Atualmente, ela é colaboradora do jornal Rascunho. Bom, você me ouve muito bem aí, né, Alexandra? Tudo bem? Prazer e satisfação te ver aqui nesta noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui participando desse canal Humanitas que divulga a nossa cultura. E obrigada, Cristiano de Mello Oliveira. Fico muito feliz com o seu convite para falar sobre autoras amazonenses, né, e sua forma específica de escrever literatura. E cabe lembrar que o título da nossa conversa, Os Procedimentos Estéticos na Prosa da Literatura Amazonense. Bom, a primeira questão, Alexandra, ela gira em torno do corpus da sua pesquisa. Eu recebi o seu relatório de pós-doutorado e fiquei, assim, muito contente de poder ler, poder apreciar, muito bem elaborado, muito bem redigido, os argumentos que você utiliza, as análises que você faz da prosa dessas 4 escritoras importantes amazonenses, né? Então, o relatório, ele traz informações importantes e, ao mesmo tempo, você aprofunda o conhecimento né, acerca do sentido das palavras, a parte da sintaxe, a interpretação poética, né, dos textos, são textos ligados aí a romances, contos, né? E interessante que você trabalhou com 4 autoras que talvez sejam pouco conhecidas do público não especializado em literatura. Você trabalhou com a Astrid Cabral, a Elizabeth Azizi, a Sandra Godinho e a Miriam Scott. Eu gostaria de saber, para um público não especializado, tá, Alexandra? Essas autoras, quem são elas? Você poderia comentar um pouco sobre a biografia, as obras que elas escreveram, né, para um público não especializado? Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada. Então, a Astrid Cabral é uma questão do afeto, né? Porque eu conhecia há muito tempo a Astrid Cabral, né? Faz um bom tempo, e a gente conviveu, ela era uma espécie mesmo de mentora para mim, né? Ela não costuma
mais porque ela tem uma doença debilitada e tudo, então a gente tinha comunicação muito frequente, né? E ela é amazonense mesmo, poeta, ficcionista, tradutora, e também ela deu aula na UNB, como professora universitária, e trabalhou como funcionária do Itamaraty também, né? Sim. E esse Alameda, eu quis trabalhar esse único livro de contos, porque ela é mais poeta, assim, em aspecto de volume de livros, do que exatamente contista ou cronista. Então, ela tem um livro que é uma joinha, que foi feito numa editora artesanal, que se chama Mínimas, que são contos curtíssimos, né? Então, eu escolhi Alameda porque fala de uma coisa diferente, que é a visão narrativa a partir do viés vegetal, da vegetação das plantas, né? Sim. Da flora, né? É muito interessante esse livro dela, que eu trabalhei na minha pesquisa, né? Então, é isso. E com relação a Elizabeth Azizi, ela é professora, advogada, e ela trabalhou durante muito tempo na área jurídica, né? E ela tem faculdade, ela se formou na Universidade Federal do Amazonas em 1964, bacharel, né, em Direito, e fez uma especialização na Universidade de Lisboa, em 1971, né? E esse livro dela é o único romance dela, o único livro literário dela, que é esse aqui. Alguns vocês estão com a capa deles aí, né? Interessante. Alameda. Pode até mostrar mais um pouquinho. A Alameda, sim. Alameda, da Assis Cabral. Que até ela falou que um amigo dela disse que se considera o Alameda um science fiction, né? Devido a essa visão de um outro reino diferente do humano, né? E esse aqui é E Deus Chorou sobre o Rio, de Elizabeth Azizi, que é maravilhoso porque conta a história da imigração dos árabes no Amazonas, porque naquela época, né, do ciclo da borracha no Amazonas, que estava crescendo, e lá estavam sem perspectivas, né? Então eles viam o sonho do Eldorado, o sonho magnífico vir para cá e para ganhar fortuna, ganhar dinheiro, né? Então, fala disso, é muito interessante também. E tem a Tocaia do Norte, que é uma capa bem forte, né? E fala do extermínio dos índios na época da ditadura, né? Dos índios de uma tribo lá chamada Arame Atroari, né? Que, na verdade, se passa na década de 60, né? Então, e tem um outro livro que eu não estou com ele aqui, mas que está em PDF, que é A Terra Úmida. A Terra Úmida vai falar de outra forma de migração. Mostra a migração dos judeus marroquinos, né? Aqui no Amazonas. Na Elizabeth Azizi são os árabes e no livro da Meira Scott são os judeus marroquinos, né? Então, essa presença da imigração muito forte no Amazonas, né? Então, a Assis Cabral tem livros de poesia, né? Muito bons, e esse de contos, alguns de crônicas, e a Sandra Godinho tem muitos romances premiados, livro de contos, O Verso do Reverso, tem esse Tocado Norte, que ganhou o prêmio também, foi finalista, foi finalista, semifinalista de prêmios importantes, como Leia, Prêmio São Paulo de Literatura. A circulação desses livros ela é muito corrente em território nacional. Isso, é verdade. E a Miri Stott, ela também é de Manaus, né? Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, escreveu e exerceu a advocacia até o nascimento de seu primogênito. De suas vivências com o filho, escreveu contos, crônicas e lançou vários livros. Esse livro dela é um romance dela seminal para saber da história do Amazonas, da literatura brasileira. É muito importante. Mas ela tem outros livros, como A Língua que Enlaça, também que fere, O Menino que Só Queria Comer Tomate, que é livro infantil, Éden Tártaro. Então, essa é a biografia das autoras aqui que eu estou apresentando para você. Interessante, Alexandra. E a segunda questão, Alexandra, ela gira em torno das escolhas.
da justificativa, das razões e das motivações acadêmicas para que você pudesse estudá-las num projeto de pós-doc desenvolvido na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quais foram essas razões? Quais foram as motivações? Né? Você disse aí, mas poderia detalhar um pouco mais? Fique à vontade. Posso. Então, com relação à escolha desse tema, dessa temática com autores amazonenses, primeiro que eu queria falar da linguagem do feminino. 4 autores, 4 mulheres, né? Porque nossa sociedade que tem a misoginia, o machismo, né? É bom sempre mulheres se escreverem sobre mulheres, falarem sobre mulheres, né? Então, outra questão é que a Astrid Cabral já era uma amiga. Eu já ia escrever alguma coisa posteriormente sobre ela, que a obra dela é magnífica, né? Tanto como poeta como ficcionista. Mas aí surgiu, eu conheci o José Benedito dos Santos, que faleceu recentemente, é muito triste. Eu fiz amizade com ele, que eu conheci a partir da Sandra Godinho. Uma das motivações foi porque eu era resenhista, fui resenhista de 2016 até 2022 da Penalux, hoje Literalux. Então, o Tonho França e o Wilson Gorgi me mandavam livros para eu resenhar para a editora. E fazia um sucesso, divulgava em vários locais na internet. Eu fui bem publicado. Eles me alavancaram minha carreira como resenhista. Isso foi muito legal. Então, eu fiquei conhecendo a obra delas, né, nome de Scott, e da Sandra Godinho, pela Penalux, que eu fiz 2 resenhas, uma resenha para cada, pela Penalux, hoje Literalux. E a Astrid eu ia trabalhar, e surgiu a Elizabeth Aziz, porque o José Benedito dos Santos, ele foi professor da UFAM e da UAB, das universidades do Amazonas. Então, ele falou, insira, já que você vai falar dessas 3, insira a Elizabeth Aziz, que só escreveu um livro de literatura, e ela foi um pouco esquecida pela crítica. Então, eu juntei tudo isso e criei essa pesquisa para trabalhar com esses 4 autores que são formidáveis. Então, eu gostaria também de saber um pouco mais sobre a materialidade, a matéria-prima, que é mais frequente na obra dessas 4 autoras. O que você poderia dizer? Bem, a materialidade, eu vejo a questão do trabalho com a linguagem, né? Como você menciona depois, que a autora trabalha com questões linguísticas, né? A Sandra Godinho. A materialidade é a forma e o conteúdo, a linguagem, o trabalho delas, por que acontece? Sendo questões que demandariam a questão histórica, né? Político, social, quer dizer, um realismo, um certo realismo, eu não busquei ver por esse viés, eu busquei ver como, a partir do realismo, se recria uma linguagem diferenciada, unindo o real e o ficcional, porque a importância dessas obras é a ficcionalidade, que apesar de serem temas que mostram uma realidade, né, uma história, por baixo você tem todo um trabalho com a metáfora, com as imagens, com estruturas, com o contemporâneo, o antigo, com a parte escrita, a parte falada, tem muito da oralidade também, por exemplo. Tem um livro da Elizabeth Aziz, tem o Porto Árabe, né, que é português misturado com árabe, e tem uma coisa interessante que é bem assim, que leva ao riso, né? Que você vê lá a frase do Mahmoud, né, que vem para o Brasil, ele mistura o português com o árabe, isso se torna muito engraçado, aí causa uma certa comicidade, né? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Oi, não, oi. Agora sim. E você explora isso muito bem, né? Porque você pega a carga semântica, o significado, você combina o sentido de algumas palavras, né? Você desenvolve, você desdobra, você faz uma análise muito bem, assim, também poética, né? Porque você combina elementos do seu estilo ensaístico, né? Muito provocador, por sinal, e até mesmo não esquecendo a parte histórica, né? Porque você traz esse apanhado histórico, você traz sobre a questão espacial, que será uma das questões próximas aqui da nossa conversa, né? Essa questão do cenário, né? De um dos romances. Inclusive, você menciona que parte desse romance possui um fundo histórico, né? Você traz esse gênero do romance histórico em uma das suas abordagens. Inclusive, a expressão
ela aparece 2 ou 3 vezes no seu relatório. Interessante também pensarmos, tá, Alexandra, a próxima questão que envolve um trechinho do seu relatório, está na página 13, tá? É uma reflexão que você fala sobre a escritora Astrid Cabral. Eu peço licença para ler o trecho. Na escrita de Astrid, o implícito se revela através da ocultação de pormenores, que o atento leitor descortinará com intrepidez por ser uma obra literária, uma obra de arte, que une elementos de várias estéticas para falar de coisas viventes e não viventes. Fala da submissão de algo com relação ao outro, como se assumisse o dom de mostrar a intensa dependência entre todos os elementos da physis, nosso mundo objetivo, físico e subjetivo, e metafísico, fim de citação. Você poderia ler um trecho do romance da Astrid Cabral que coaduna com a sua reflexão? Fique à vontade. É livro de contos, né? Isso é um livro de contos. Então, vou pegar aqui o Alameda, para ver se eu acho um que me impactou bastante, que tem a ver com o que você está falando. Sim. Está na página 37. Peraí. Sim. É porque, na verdade, o que eu coloco a Astrid, a partir do narrador, né, ou narradora, não sei, depende de ponto de vista, coloca a imagem de uma laranja de sobremesa, né? Então, tem aquela questão da natureza morta, que não é vivente, com a questão da vida que se retira da natureza para o nosso consumo. Quer dizer, ela mostra a relação do homem com a natureza como se esse fosse o detetor de todo domínio natural, em que ele pode criar uma praça, destruindo o que está à volta da natureza, que é um dos estudos do prefeito, que ela cita coisas políticas com interesses de colocar, e aí derrubar as árvores, mas também a natureza mostrando seu lado afetivo, tendo uma alma, com um vegetal querendo que fosse um pássaro voando, aparece um pássaro voando, naquele momento ela sentiu inveja daquele pássaro voando, queria que fosse ela. Então, é todo o humanismo, a personificação da natureza a partir... E todos os contos é a natureza, são os vegetais com a sua voz própria falando. É muito interessante o livro. Então, aqui, lá, eu vou ler um trecho. Pode ler o trecho, fique à vontade. Pode ler. O prato sobre a mesa e sobre o prato a laranja, a porcelana lisa e alva sob a casca rugosa de um amarelão vermelho, e a faca e o garfo pousados na toalha, lado a lado, ameaçando-a com a frieza habitual dos metais. Aquele momento de harmonia, de beleza simples, era inconsistente e precário. Um gesto bastava para desmanchá-lo, banal que fosse, e passaria despercebido como as coisas diárias de que se tece a vida. Nenhuma emoção, pois não há tempo para elas, quando se tem a embotada certeza de que o amanhã nos colocará diante do mesmo quadro, a laranja de sobremesa. O gesto é tão implícito que não ocorre a ninguém. A cerimônia de um sacrifício, a vida imolada à vida, nem a melancolia dos instantes e dos seres únicos, desde que tudo se assemelha, se dissolve em linhas gerais sob nossos olhos. Que bonito, que belo. Muito bonito. Esse arranjo que ela faz das palavras, né? Então, remete aos sentidos, como você mencionou, as figuras de linguagem, como é a personificação, né? De trazer vida, né? Vida à natureza. Então, essa exploração também da natureza, você faz isso muito bem, né? No seu relatório. E a próxima questão, Alexandra, gira em torno agora aqui da obra E Deus Chorou sobre o Rio, né, que é da Elizabeth Azizi, né? Você aborda a representação da culinária. Eu fiquei curioso em te perguntar, porque você faz um apanhado desses trechos da própria culinária também, e você associa com a identidade nacional. Então, e com a cor local, né, do estado do Amazonas. Eu cito nas suas palavras, você diz: a identidade nacional também é explorada por meio da culinária peculiar, expressa a partir da linguagem particular, demonstrando traços identitários. Fim de citação, está na página 18. A pergunta é:
Existem muitas descrições da culinária no romance da autora Elizabeth Azizi. Você poderia citar alguns exemplos? Como Tá, isso em ocorre? vários momentos, em vários momentos. Tanto nos casamentos e nas festas, né, dos árabes, lá, dos casamentos, festa, tem também a do pessoal, das pessoas do Amazonas. Então, mostra a característica identitária, não só dos árabes, mas dos amazonenses, né, que viviam ali, né, naquela região. Então, eu vou ler aqui dos árabes, os tipos de comida, olha só. O Olha só. casamento se deu na casa dos pais de Mimi, com uma fartura bem própria da casa dos árabes. Muita esfirra, muito quibe, muito lar michui, amos com terrine, tabule e um tabuleiro cheio de beleua. Quer dizer, essa parte que está no casamento da personagem, em que ele cita os alimentos. Né? Deixa eu ver aqui dos amazonenses. Eu Sim. separei também aqui, deixa eu ver se eu acho. Que eu separei aqui. Então, tanto a comida árabe como a comida amazonense, elas são combinadas no arranjo, na escrita dessa autora. Né? É interessante mencionar que o Jorge Amado faz isso muito bem. Eu tenho uma orientanda minha que está explorando isso, uma ex-orientanda, no romance Gabriela Cravo e Canela. Por isso que eu fiz essa ligação também. Sim, sim. Eu não estou achando da parte que eu Não, separei. não tem muitos problemas, mas assim, o que é interessante pensarmos é que a culinária, as iguarias amazonenses são trabalhadas também no romance dessa escritora, né? Remetendo a uma ideia de cultura, de não de, digamos assim, de mix, né, dessas duas culturas, da cultura árabe com a cultura brasileira amazonense. Então, agora, a próxima pergunta, tá, Alexandra, gira em torno, saindo do romance, da obra, né, E Deus Chorou sobre o Rio, que o título também é um título muito poético, né? Porque, na verdade, o que acontece? Uhum. A vida das pessoas ali, dos árabes, naquela Sei, região de Maracapu, sei. onde tem os rios e igarapés. É o local onde Sim, tem os batelões, tem os barcos, tem as lanchas que levam para outras populações os alimentos. Havia troca, havia venda, em momentos, a sim, solidariedade do Mahmoud, né? sim. Então, aquele trânsito do rio, né? E Deus falou sobre o rio, porque, na verdade, esse é o espaço das tristezas, das alegrias, das Sim. emoções, né? O rio, né? Que mostra a questão aquática, que é uma questão de trânsito, de transformação, de trânsito entre um lado e o outro, né? Interessante. Me fez lembrar agora o filme que o Rodrigo Santoro também é um dos protagonistas, e o Azul, né? O Distante Azul, parece. É um filme muito interessante que traz essas comunidades ribeirinhas do norte do país, Isso mesmo. É muito as bacana. comunidades ribeirinhas, Os sabe? Olha, caboclos, né? Os caboclos, né? Os caboclos. eu gostei muito de assistir esse filme. Olha, achei muito poético, muito documentarista, muito realista também. É com o Rodrigo Santoro, tá em cartaz o filme. Bom, então vamos para a próxima questão, Alexandra, que traz agora, tá? Na página 18 do seu relatório de pós-doc, você ainda reforça que a representação do espaço. Agora eu puxo o sardinho um pouco para a minha pesquisa de pós-doc desenvolvida na UFRJ, né? Supervisionada pelo professor Godofredo de Oliveira Neto. Eu trago a questão do espaço para o romance histórico. Eu trago um conceito que é a leitura, uma das chaves de leitura do romance histórico seria explorar a questão do espaço, né? E nas suas palavras, na página 18, você diz assim: o espaço geográfico, juntamente com a descrição natural, também é enaltecido, como a famosa Praça dos Remédios. Isso está no romance, ainda no romance, E Deus Chorou sobre o Rio. Eu gostaria de saber, Alexandra, como o espaço é representado no romance da Elizabeth Azizi, de forma diluída na narrativa, é descritiva por meio de um maior detalhamento. Você poderia ler duas passagens representativas do espaço na obra da autora? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu tinha separado, mas saiu do lugar.
Então, tem a questão como cita a Praça dos Remédios, né? A Praça dos Remédios. Que é um espaço da meninada brincar, dos namoricos Sim. escondidos, que as moças só podiam sair ou com alguém da Sim. família ou acompanhada, porque a questão da repressão, a sexualidade feminina é muito forte, né? Os homens, né? Então, na Praça dos Remédios, é onde a meninada se brincava, vou citar essa parte da Praça dos Remédios, mas esse é um espaço externo. Há um espaço interior, do dentro da casa, que, por exemplo, o Gaston Bachelard tem um livro magnífico sobre isso, que é a Poética do Espaço, né? Verdade. Que ele cita que o espaço da casa é o espaço da concha, da proteção. Sim. E o espaço de fora é um espaço que pode representar uma ameaça, né? Tanto é assim que nos rios, de um lugar para o outro, muitas embarcações afundavam, tinha muitas tempestades, aconteciam muitas coisas que fazia água no turbilhão todo, a acabar com as mercadorias. E aqui eu vou citar a Praça dos Remédios, que é um local muito significativo na obra. Sim. A meninada tinha na Praça dos Remédios o seu campo de batalha, de danação, de vivência, de aprendizado e convivência afetiva com todos os moradores. Era uma praça bonita, de largas calçadas de lado e outro, com bancos de cimento cobertos de mosaicos portugueses, vasos de cobre cheios de plantas, encostados juntando um banco ao outro, formando um todo ondulado desde o começo até o fim da praça, acompanhando a topografia da ladeira que ia despencar no barranco do rio ou na rampa. No centro, o gramado de cima e baixo, e bem na metade do gramado, o Cristo de braços abertos, que, segundo os maliciosos, tinha de distância entre um braço e outro 80 centímetros, feito propositadamente pela gente da praça para justificar os 20 centímetros que tiravam na medida do tecido, vendido a metro. Pura maledicência, que acabou sendo piada nas rodas de domingo, antes da missa das 6 horas da tarde. Interessante. E é uma descrição pormenorizada, porque traz os elementos... Ela é muito pormenorizada. A descrição dela é bem pormenorizada. Excelente. E a Praça dos Remédios, será que essa praça existe mesmo lá em Manaus? Ah, deve ter, acho que sim. Não cheguei a perguntar, mas eu vou dar uma olhada aqui no... Quer que eu dê uma olhada rapidinho no celular? Depois Não, só uma pergunta que fica que a gente possa depois. Eu coloquei, não, mas eu não cheguei a pesquisar, mas não, sem problemas. Durante a análise, agora a próxima questão, parte para a análise do romance Tocaia do Norte, da autora Sandra Godinho. Durante o relatório do seu pós-doc, você afirma que existe uma possível historicidade da narrativa. Eu cito as suas palavras. Assim, para além de um romance histórico ressignificado literariamente pelo seu teor ficcional, encontramos um livro de alto teor psicológico, que se adensa no viés existencial dos caracteres expostos pela lente lúcida de João de Deus, no tempo presente, já amadurecido 17 anos depois, com 34 anos. Fim de citação, está na página 29. Alexandra, quais são os ingredientes composicionais utilizados pela autora Sandra Godinho, né, que remete ao gênero do romance histórico? Ah, sim. Então, tem a nota da autora em que ela explica exatamente isso, que eu vou ler a nota da própria Sandra Godinho, explicando a sua pesquisa histórica com relação ao que ela escreveu aqui no Tocaia do Norte. Eu vou ler, tá? A história Tocaia do Norte, na expedição do padre Giovanni Carelli, os fatos foram relatados no livro Massacre, de autoria do padre Silvano Sabatini, que prendeu a busca dos índios, direta ou indiretamente implicados no caso, baseando-se em gravações em áudio e vídeo, depoimentos de pessoas ligadas ao massacre. Nas palavras de Sabatini, não se trata de um simples relato de morte, mas um capítulo violento da história não contada e que se confronta com a versão oficial, tempos obscuros da ditadura militar. Expresso aqui o meu especial agradecimento ao professor José Benedito dos Santos, esse que eu citei, né? Com quem troquei as primeiras impressões sobre o manuscrito, ao jornalista e escritor Marcelo Adifo, pela leitura atenta que possibilitou ao texto atingir seu primor, ao missionário e ativista Egídio Suade,
que me forneceu o primeiro plano da expedição de Carelli e a indicação do livro A Ditadura Militar e o Genocídio do Povo Aimiri Atroari, da Comissão Estadual de Direito à Verdade, do qual retirei a cena final vivenciada por ele e por sua esposa missionária Dorothy Alice Miller Schwad, por seu pungente valor de verdade. É curioso porque o Barnabé, que é um escritor uruguaio, eu participei de um evento em 2018 em Montevidéu, sobre o romance histórico de Tomás de Matos. Barnabé foi sobre a mortandade, né? Não a mortandade, mas essa questão do extermínio dos índios, mas dos índios charruas, né? Lá no Uruguai. E esse romance histórico, muito interessante, por sinal, está na minha outra biblioteca, gostei muito de ler. O evento foi destinado aos pesquisadores, tanto brasileiros, né, latino-americanos, enfim, europeus também, sobre o romance histórico de Barnabé. Me fez lembrar esse romance histórico. Então, Tocaia do Norte, vários ingredientes, como você acabou de mencionar, a nota da autora, uma preocupação da parte dela em citar, né, as referências nas quais ela trabalhou, né, e utilizou fartamente no enredo, né? Então, é um romance também datado, eu creio, né? Tem uma data específica, componentes históricos, né, estão adicionados, eventos estão aí pulverizados no decorrer da narrativa. Agora, Alexandra, nós passamos para a próxima questão, que envolve a linguagem, né? A linguagem, que é uma pesquisa linguística que a Sandra Godinho fez para compor a fala de algumas personagens no romance Tocaia do Norte. Durante a sua abordagem, né, você vai esmiuçando os vocábulos, algumas expressões, as estruturas frasais, percebi isso, né? Nas suas palavras, cito: romance de Sandra Godinho, aplaudida e premiada, é uma verdadeira peça literária, no qual a autora demonstra seu grande conhecimento linguístico. Na página 34, fim de citação. Como essa representação linguística ocorre? A autora fez alguma pesquisa linguística para compor o romance? Se você quiser ler algum trecho, fica à vontade, tá, Alexandre? Não, eu vou falar de memória. Ela Sim. realmente, ela trabalhou, conversamos essa semana sobre isso, ela realmente fez uma intensa pesquisa. Por exemplo, ela revela palavras que são do vocabulário de lá, diferente daqui do Rio. Por exemplo, a palavra empachada é usada, que significa cheio. Cheia, Sim, né? sim. A barriga é empachada, cheia, né? Então ela cita vários vocábulos de outra. Por exemplo, ela faz um jogo de palavras, porque na verdade o que acontece? O objetivo desses políticos era fazer uma rodovia no local onde estavam esses índios. Então o que acontece? Ela faz um jogo de palavras entre rodovia e rodou. Quer dizer, rodou a cabeça, ficou confuso, embaralhado, com rodovia. Sim. Então, no final do livro, ela coloca o X, vários X e várias palavras. Ela faz um jogo experimental também com a linguagem no final do livro. Então, ela trabalha ricamente com a linguagem, usando seus vocábulos metaforizados, com poética, porque, na verdade, tem capítulos que tem, no início dele, uma poesia, um poema, entendeu? Olha só. Que ela trabalha com a mescla entre o poético e o prosaico, né? E ela trabalha com essas linguagens, antigo, contemporâneo, popular, erudito, né? Ela também usa a palavra erudita, né? A linguagem culta, mas ao mesmo tempo utilizando a oralidade, né? Então, na composição da fala das personagens, o discurso oral é recorrente, né? Ou seja, ela representa essa oralidade do povo de Manaus e dá voz a essas personagens, certo? Correto? Certo, isso correto, mesmo, né? Isso mesmo. Interessante. E agora a próxima questão, Alexandra, vai girar em torno do quarto romance que você investigou no seu pós-doutorado. Eu até peguei aqui a parte que eu vou falar. É o Terra Úmida. Terra Úmida, Miri Scott. Deixa eu ver aqui que eu separei. Isso, da Miriam Scott. Esse nome é estrangeiro, né? Miriam Scott, né? Sim. Talvez ela não seja brasileira, né? Não, ela nasceu no Amazonas. Sei. Talvez seja filha de estrangeiro, né? Interessante pensarmos, Alexandra,
sobre as temáticas versadas pelo enredo da obra, né? Quais são as temáticas que giram em torno do romance Terra Úmida? Fique à vontade. Então, a Terra Úmida surge a partir da temática da imigração dos judeus marroquinos, sendo que não havia uma boa convivência entre os judeus muçulmanos de onde eles vieram, né? Então, havia uma rixa, eles acharam melhor vir para cá, e a questão, o diferencial na Miri Scott com relação às outras é que, enquanto os outros vão tratar mais da questão histórica, tudo, ela trabalha mais a questão do núcleo familiar, do íntimo, da família, dentro da família. Sim. Tanto que ela mostra as relações de desagrado, o amor, o ódio entre familiares. Né? Então, eu vou citar um pouquinho sobre esse romance que está aqui. Né? E é interessante que são dois narradores, que ela coloca dois narradores, o Abner e Simi. Né? Eu vou citar aqui, então. O romance Terra Úmida, da Penalux, 2021, também da Penalux, hoje Literalux, de Miri Scott, ganhou o Prêmio Literário Cidade de Manaus 2020, na categoria regional, e narra a imigração dos judeus marroquinos na Amazônia. Logo na bela e reflexiva orelha do livro, de Anita Deck, se diz de que maneira a relação com a terra que se habita perfaz e transforma as relações mais íntimas. Aquilo que eu falei, né? A questão do território, do local da cultura, revela a fragmentação do ser, ao mesmo tempo, a união e a separação da família. Os ciclos da vida dos sujeitos, assim como os ciclos da natureza, se intercambiam. Relações de amor e ódio, nascimentos e mortes, partidas, encontros e reencontros. Todos esses movimentos são conduzidos pelo pulso firme de Miriam, que, a partir da visão de duas perspectivas, ou seja, dois narradores, apresenta o espelho que reflete e oculta a realidade a partir da linguagem. Interessante. Bom, E esses temas, então, são recorrentes, né, na obra Terra Úmida, e é um título também muito significativo, né? Terra Úmida. A questão da região, né, que é muito úmida, né, no Amazonas. Sim. E é um romance prazeroso de ser lido? Você gostou? Agora fiquei curioso de perguntar. Gostei muito, porque me lembrou muito a questão de romances longos, né? O livro dela não é pequeno, é maiorzinho, né? Sim. Bem volumoso. E eu fiz a resenha com o maior gosto para o Tony Francis e o Wilson Gorge, e tratei dessa questão do núcleo familiar, né? Do Abner, porque, na verdade, o Abner e o irmão dele, Isaac, né? Eles gostariam mesmo de trabalhar com o comércio nos rios, né? Sim. Como é que chama aquela palavra? Regatão, né? Regatão. Sim. A própria lá, trabalhar com o pai no comércio, nos rios, né? Sim. Por lá. Então, a questão familiar é porque a mãe deles desaprova que os filhos trabalhem nesse tipo de coisa. Sim. E a mãe dele, Simi, é uma das narradoras. É o filho Abner e a mãe, Simi, que é outra narradora, que se encontra muito adoecida, tanto que ela fala coisas no ouvido do filho, tipo um murmúrio, né, no final do livro, né, na outra parte do livro. Interessante que as duas narrativas são diferenciadas, tanto do Abner como da Simi. E a Simi, apesar de ser mais longo, né, a parte narrativa dela, os capítulos são curtos. E o outro é uma parte mais curta, mas com capítulos maiores, né? Interessante. Então, todo trabalho com a linguagem, né? Muito bacana. Nesta altura agora, né, eu penso assim que a literatura amazonense possui um forte talento poético que revela autores consagrados, né? Agora nós temos aí a eleição do Milton Ratum como imortal da Academia Brasileira de Letras. Bom, isso é ótimo. Com Cinzas do Norte, que é um romance que eu gostei demais de ler também. Relato de um Certo Oriente, que é muito bom também, Relato de um Certo Oriente. Muito bom, E o Cinzas do Norte virou filme, né, recentemente. Um filme que eu também desejo assistir, sabe? E, assim, o Milton Ratum merece todo, né, esse louvor, né, de pertencer à Academia Brasileira de Letras. Alexandre, agora nós vamos para a penúltima questão, tá, Alexandra? Que gira em torno dos resultados. Aí é uma questão também de método, né?
Você traz isso muito bem nas considerações finais do seu relatório de pós-doc, que atinge, em média, 55 páginas, né? Isso. É um relatório que você também traz uma sistematicidade, você divide, né, o relatório por meio dos 4 livros que você abordou, das 4 autoras escolhidas. Eu percebi essa sistematicidade, esse rigor metodológico, esse rigor científico, né? Na área de letras, nós estamos fazendo ciência quando escrevemos um relatório de pós-doc. Eu também escrevi o meu deu em torno de 60 páginas. Inclusive, eu entreguei esse relatório na UFRJ, já está lá, né, na biblioteca universitária. E, assim, eu pretendo publicar posteriormente em formato de livro também. Ah, que legal, muito bom. E eu gostaria de saber, Alexandra, quais foram os resultados, se você quiser ler, tá? Também pode ler o finalzinho do seu relatório e as contribuições alcançadas após o término da pesquisa. Fica à vontade. Então, a pesquisa, o relatório Poder Ver, ele foi aprovado por unanimidade pelo colegiado, né, no final da pesquisa, né, pelo meu relatório que eu fiz, meu trabalho que eu fiz. E as consequências, os resultados, foi que o que acontece? Uma das autoras aqui mencionadas, eu fiz um texto crítico sobre ela, e esse José Benedito dos Santos, lá do Amazonas, que faleceu, ele fez um livro falando sobre mulheres na literatura, em diversas, até inclusive estrangeiras. Né? Então, ele reuniu um livro com essas mulheres, e o meu foi da Sandra Godinho. E esse livro, que foi mandado para o projeto da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas, prêmio Feliciano Lana, ganhou pela Lei Aldir Blanc o prêmio literário para os críticos. Foram 16 críticos e nós ganhamos o prêmio da Lei Aldir Blanc. Olha que legal. Olha só, parabéns. E interessante mencionar que os resultados alcançados, você também faz aí uma associação entre as 4 obras analisadas, não é? Isso. Você divide muito bem ali no final, você arremata a sua problemática também estabelecida lá na introdução, e você combina a sua voz com a voz das autoras escolhidas. São autoras, né? É o feminismo amazonense literário que você traz muito bem no seu relatório. Muito obrigada. Não sei se você está com o texto aí impresso, né? Mas eu li em PDF, mas se você quiser ler a parte desses resultados, a gente deve... vou ler. A conclusão. Nós temos ainda um tempinho restante, tá? Ainda temos aí 15 minutos pela frente, mas fique à vontade. Vou ler um pouquinho da conclusão, tá? Que tá bom. Conclusão. Todas as autoras analisadas trazem uma contribuição de massa e relevância para a literatura nacional ao tratar de temas pertinentes ao bom texto literário, que é tecer com hábeis mãos de sábias tecelãs um tapete cuja figuração é o processo de inventividade e diversidade. Em todas elas comparece, em certo momento, a temática política de importância primorosa para a discussão de questões cruciais do nosso país, dando relevo a vozes marginalizadas e algumas das escritoras, em outras discutindo o tema político por outro âmbito, como problemas com a cidade, no caso de Assis Cabral, ao tratar a natureza sendo invadida pelo meio urbano. Em Alameda, de Assis Cabral, o aspecto político-social em contraposição à natureza, isto é, cultura versus meio natural, nos demonstra um saber original, não como uma espécie de revolução dos bichos, de George Orwell, mas como uma revolta das espécies naturais em seu interior, ou seja, em seus pensamentos íntimos, pois não pode se mover nem gritar, contudo, na surdina, fazem sua própria revolução em sua sensibilidade natural e não corrompida pelo homem. Elizabeth Aziz, em alguns momentos de Deus Chorou sobre o Rio, relata os desmandos e deslizes dos políticos na pequena cidade de Manacapu, que sequer tem uma agência de correio, graças à generosidade do personagem árabe Mahmoud, que, sem cobrar nada, leva as cartas de moradores de lá para cá na sua grande lança Jactari, agindo assim diferentemente daqueles políticos insensíveis ao outro, que pensam exageradamente em dinheiro, deixando-se levar pela corrupção, como apresentado no livro de Aziz. Sandra Godinho nos apresenta o massacre dos índios de uma tribo específica do Amazonas. Tal massacre foi realizado pela ditadura militar. A autora paulista, radicada no Amazonas,
não escreve sobre a temática política de forma enfadonha. Antes, cria uma tessitura que une o viés político ao literário, costurando com a inventiva literariedade um tema da nossa realidade nacional em que o leitor se enreda fixamente, sem se arredar, no entanto, de uma história cativante e, ao mesmo tempo, tão trágica que se passou em nosso país. Um momento que não pode ser apagado, mas que deve ser duramente exposto para aquela época sombria, os chamados anos de chumbo, não retorne à nossa realidade. E Godinho expõe tais momentos com todo o seu teor crítico, aspecto cujo domínio é patente em sua obra. Minas Forte, Terra Úmida, trabalha ricamente com a temática política através da religião judaica, nos mostrando costumes e ritos, bem como o que é mais importante, seu pertencimento como uma religião única que quer se impor por ter sido tão massacrada no passado. Nesse livro, Miriam revela a face da imigração no Brasil, uma tentativa de conseguir a sobrevivência e conquistar a tão sonhada riqueza num local que se apresenta como um paraíso possível. Parabéns, muito interessante. Você combina, né, a análise das 4 autoras e arremata, como eu disse, os argumentos utilizados no decorrer do relatório. Tem mais coisa aqui, mas não dá para... sei, o nosso tempo... Eu fiz um resumo, até dei uma olhada aqui. Mas eu ia te perguntar se o relatório já foi publicado na rede. Tá na rede ou você pretende... Não, eu penso em publicar no livro depois. Livro. Sim. Nós estamos agora com a parceria Diálogo Freiriano, né, que é a editora, que transforma as teses e as dissertações... Eu posso falar com ele, obrigada. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, também você pode consultar. Alexandra, você gostaria, nós já estamos chegando nos minutos finais, você gostaria de perguntar alguma coisa que não foi discutida aqui na nossa conversa? Fica à vontade. Não, também tá ótimo. 10, 11 perguntas, está de bom tamanho. E deu uma ideia global do trabalho que você fez, né? Um trabalho desenvolvido. Foi 1 ano ou 2 anos que você desenvolveu? Inicialmente eu ia fazer em 1 ano, eu pedi prorrogação por mais 6 meses. Então eu fiz em 1 ano e 6 meses. E tem outra coisa que eu vou falar, estou no segundo pós-doc. Eu sei. Você mencionou nos bastidores. Na PUC Goiás. E foi um prazer te conhecer no restaurante Toscana, em Copacabana, né, lá com o professor Ítalo Morricone, que participou também aqui de uma das conversas no canal Humanitas, e no aniversariante aí do Ricardo Vieira, que é o nosso amigo, né, nosso amigo literário. E foi mais um prazer te ver também na Academia Brasileira de Letras, né, na cerimônia aí. Na última cerimônia. Paulo Henrique Brito, imortal, agora é imortal. Alexandra, o canal Humanitas e o Café das Humanidades agradecem a sua participação, o aceite do convite, e daqui uns dias você vai receber a versão editada do conteúdo, tá? E nós vamos ficando por aqui e vamos tomar um café depois presencialmente, né, para trocar umas ideias. Isso aí, valeu. Alexandra, muito obrigado mais uma vez. A gente poderia ficar mais um tempo aqui conversando, mas o tempo exige que nós encerramos aqui a nossa conversa. Eu vou deixar as referências também comentadas, tá, na descrição do vídeo. E vou deixar o link da campanha do Apoie para aqueles que desejam. E agradeço também por você apoiar o canal. Você apoiou. Também, eu estou apoiando, de verdade. Muito obrigado. O canal Humanitas novamente agradece. Um abraço, minha gente, uma boa noite. Nós encerramos aqui a conversa de hoje, dia 1º de outubro, quarta-feira, às 19 horas. Até a próxima live no mês de novembro. Até logo. Tchau. Muito obrigada. Tchau.